Só alguns minutinhos. Esse conteúdo integra as ações da edição 2020 do Programa Vocacional da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Bom, mais uma vez agradecer a presença de todas as pessoas que estão aqui, né? Somos a equipe Leste 4 do Vocacional. Estamos propondo rodas de conversas, né, encontros para debater temas relevantes. Começamos em julho a gente fez uma roda sobre mulheres gordas na arte, e hoje, né, dessa vez, um encontro para discutir educação antirracista e branquitude. Lembrando que nós escolhemos como eixo, né, de curadoria desses temas, como pano de fundo as questões de gênero, classe e raça, em todos os temas. E para tanto, hoje a gente recebe aqui duas convidadas, Ana e Janaína, que vão fazer a introdução desse debate. Elas vão, né, se apresentar e fazer as falas delas, em torno de 20 minutos, e depois a gente abre a roda. Aí eu vou pedir para quem quiser, após a fala da Janaína, quem quiser falar, pode ir se inscrevendo pelo chat, que nós, equipe aqui, a gente vai anotando, e para a gente ter um bate-papo legal, já que a gente tem início, meio e fim, né? O encontro é finito, para a gente ter um bom aproveitamento. Rapidamente, vou só pedir para quem é equipe, para só acenar, levantar a mão, no final a gente faz uma apresentação rápida, mas levanta a mão aí quem é Leste 4, só para as pessoas identificarem, né, a equipe. E é isso. Ana, Janaína, né, primeiro agradecer, mais uma vez agradecer a presença e a disponibilidade de vocês, né, a gente sabe as questões institucionais que envolvem estes convites e a colaboração de vocês nessa parceria. Então, mais uma vez, agradecer, e é com vocês agora. Ana. Eu começo? O combinado de vocês, como vocês quiserem. Ótimo. Gente, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu fui a O do Vocacional 2 anos, fui a E do PIA, então são programas que eu acompanhei. E aí, essa conversa. Oi, gente, como acontece, né? A gente está na videochamada e essas coisas vão acabar acontecendo mesmo. Então, a Ana deu uma desligadinha aí. E a Cissa, que é a nossa mediadora que estava falando com vocês, também caiu. Então, acho que a gente pode ir seguindo daqui enquanto a Ana não volta. Será que a gente aguarda ver se ela volta? Jana, o que você acha? Eu posso ir me apresentando até a Ana Crem retornar.
Então, gente, boa noite a todas, a todos e a todos. Meu nome é Janaína Machado. Primeiramente, agradeço o convite, né, para participar dessa conversa. Eu sei que é uma conversa num caráter formativo, né, e está dentro da área que eu, aliás, uma das áreas, né, que eu atuo, que acabamos sempre, acho que por conta da própria dinâmica, né, que tem a ver com essa discussão, que é pensar em pedagogias antirracista, pensar em branquitude e outras temáticas que fazem parte desse escopo, então você acaba sendo um profissional que tem que olhar para muitas frentes, pensar em muitos, né, lugares de atuação. Isso tem a ver com como existir e resistir, né, assim, elaborações de resistência a todo momento. Então, eu atuo como mediadora, sou uma poetisa também, uma produtora cultural e pesquisadora no campo das relações étnico-raciais, olhando para mediação cultural. Tenho uma pesquisa específica que está dentro da área da linguagem, da gramática. Eu sou formada em Linguística pela USP, Universidade de São Paulo, e atualmente eu estou estudando a gramática da poética política negra dos Racionais na Universidade Federal da Bahia, na UFBA. Tem alguns textos publicados no campo da crítica em artes, de pensar a gramática das performances, como que a performance da negritude é construída e que tipo de significado essa produção acontece. E, por enquanto, estou como assessora na equipe de mediação da Fundação Bienal de Artes. Assim, venho de áreas que passam de museus, assim, trabalho em museus com acervos já há um bom tempo, e no ano passado, né, quem me convida é a Ana Crem, né, tive a oportunidade de trabalhar e conhecê-la fazendo parte da 30ª edição da Bienal de São Paulo, e depois fizemos uma parceria numa formação semelhante a essa, na unidade do Sesc Belém, que foi bem bacana, assim, bem gostoso, né, voltar a estar com a Aninha e ver o quanto essas discussões têm batido e essa luta toda de enfrentar. Gente, eu voltei, né? Tô aqui, todo mundo me escuta? Porque eu tava falando a hora que a Gabi interferiu, eu tava escutando vocês, mas vocês me falem qualquer coisa. Como eu estava contando, então, eu trabalho com dança, eu sou formada em dança, sou artista, e aí no vocacional e no PIA, estão me escutando, né? Vocês me falem. Tanto no vocacional como no PIA, eu acompanhei esses programas, né, durante uns anos, e aí foi na Bienal, como a Jana falou, que eu conhecia a Bienal, quando eu estava trabalhando lá, e essas questões começaram, assim, a vir à tona, né? E aí eu pensei de começar a fala, e eu vou contar, e a ideia que na verdade, eu não sou especialista no assunto, eu não estudo o assunto, mas eu acho que eu entendi que é importante que eu fale o que é ser branco, né? Enquanto branca, e aí, como a Cissa falou, tem recorte de gênero, classe e raça. Então, eu vou fazer um relato, na verdade, desse lugar da branquitude, né? E aí, a partir disso, depois, a Jana vai continuar, vai conversar, mas a ideia é que eu comece esse assunto falando de branquitude, né? Para a gente dar esse start aí na conversa. E aí, assim, só para começar, eu já me sinto desconfortável de falar sobre branquitude, e esse é o primeiro ponto que já diz muito, né, sobre a nossa conversa. Por que eu me sinto tão desconfortável de falar? E aí, como é que isso já dá a medida do problema, né? E aí eu fiquei pensando como é que eu vou falar de branquitude, como é que eu vou definir, né, isso. Tem muitas definições, e aí eu pensei de falar de um jeito que vamos ver se isso simboliza, né? Branquitude vai dizer quando por exemplo, eu tenho 33 anos, eu fiquei 30 anos sem saber que eu tinha uma raça,
né? Então, assim, eu descobri que eu tinha uma raça aos 30 anos, né? Então, como é que eu passei 30 anos sem isso diz o que é branquitude. Branquitude é quando o branco não tem raça, não se percebe enquanto raça, né? E aí de repente começam a surgir muitas questões, e descubro que tem uma raça. Então, eis que sou branca. E agora, né? O que eu faço com isso? Sendo que, aí quando eu fui conversar com amigos e amigas negras, eles falaram assim para mim: nossa, Ana, desde muito criança eu sei que eu sou negra, ou me disseram que eu sou negra, né? Não sou eu que disse, me disseram que. E aí você vê o contraste, né? Quando eu, desde muito nova, eu sei o que é uma pessoa negra, mas eu nunca soube que eu era branca. Né? Então, assim, como a gente vai entender que 30 anos se passaram, e aí só com 30 anos, isso foi ser uma questão. Né? Então, a branquitude já diz muito, já diz respeito a isso, né? Com esse tempo todo que se passou. E aí descubro então que sou branca. E aí eu vou passar para como foi esse processo para a gente acompanhar um pouco enquanto exemplo, né? Porque como é que a gente vai construindo uma conversa a partir de alguns exemplos. Então eu vou trazer vários exemplos dessa situação. E aí, então, foi principalmente na Bienal, então estou super feliz de que a Jana está aqui, porque ela foi uma pessoa muito importante para mim nesse processo de construção. E aí eu vou contar um pouquinho como é que foi para a gente ter esse exemplo, né? E aí, então, entendi que eu sou branca, e aí, então, até então eu achava que eu era super uma pessoa contra o racismo, uma pessoa que era super crítica, uma pessoa que entendia das situações e percebia. E aí, de repente, eu comecei a ver que, de repente, eu sou racista, né? Ou alguém me falou que eu sou racista. E aí vem a negação. Não sou racista de jeito nenhum, então é um processo de negação, isso não é verdade. Eu sou uma pessoa de esquerda, né? Sou super, super militante. Como é que eu vou ser racista? Aí, depois de muita conversa, depois de muita leitura, de entender, então, mas existe um racismo estrutural e não sei o quê. Aí vem o momento que bate, então eu sou racista. E aí vem todo um processo de culpa. Aí eu me sinto culpada. Aí eu falo, nossa, eu realmente assim, vem todo o drama, vem, nossa, que foda, como é que eu fazia parte disso e nunca percebi. E aí vem todo um drama que aí eu não percebo que esse drama tem a ver comigo. E de novo é sobre mim, né? De novo eu tô falando de mim. E aí depois do drama, aí que eu começo a pensar, a culpa e o drama não ajudam em nada. Não me leva a fazer nada, né? O que eu preciso fazer, né? E aí o drama e a culpa não me responsabilizam de nada. Então eu continuo não sendo responsável por isso, porque eu me sinto culpada, mas eu não faço nada com isso, né? E aí passou esse momento, aí de repente eu penso que, não, entendi, preciso fazer alguma coisa. Aí, o que eu preciso fazer? Eu vou lá, então, e peço para a Jana. Eu falei, Jana, me explica, o que eu faço, né? E aí, de novo, eu estou passando a responsabilidade para quem não, assim, quem não tem nada a ver com isso, né? E estou trazendo uma questão que é minha, né? É minha. Então, assim, de cara, primeiro eu não sou racista. Depois eu sou mais, eu me sinto culpada, mas é meu drama, mas eu sou a vítima da situação, né?
Aí depois que eu entendo, eu vou lá e falo, então tá, entendi, então me ajuda. Então, assim, o que eu estou fazendo, né? Qual que é o trabalho que eu estou fazendo em relação a isso? Acho que isso é muito importante, né? A gente pensar. E aí, depois que eu falo, Jana, me ajuda, e ela não tem obrigação nenhuma de me ajudar, e ela nem quer me ajudar, enfim, então, assim, como é que eu lido com isso? Como que é uma questão minha, e aí que eu vou ver, não é só minha, né? Aí que tem uma questão da branquitude em si, que ela é muito poderosa, ela é muito coesa, né? Existe uma coesão muito grande. E aí aí depois, é que felizmente eu não passei por isso, mas assim, tem quando a fase que tem o racismo às avessas, né, o racismo reverso, que é quando eu entendo que estou sofrendo racismo, né? Mas isso, a gente pode falar mais disso depois. E aí eu não percebo o que eu não estou fazendo. Então, nesse processo de entendi que eu sou racista, nesse processo de sou culpada, nesse processo de então o que eu faço? Me ajuda, né? Eu não olho para o que eu precisaria estar fazendo, né? E o que eu não estou fazendo nisso tudo, né? Que é o principal. Eu não estou fazendo, eu não estou conversando com os brancos, né? Então, o tempo inteiro eu tô me relacionando, aliás, tentando provar que eu não sou racista, né? Então, assim, eu tô tentando provar uma coisa que tem que ter a ver, eu tenho que fazer isso com os brancos, né? Então, assim, como é, e quanto isso é forte, né? Porque eu vou dar um exemplo, eu tenho vários exemplos que eu acho que é importante que a gente consegue ter questões concretas, né? Então, por exemplo, a minha avó, uma senhorinha de 80 anos, faz uma fala racista. E aí, o que eu vou fazer? Poxa, minha avó, né, gente? Eu não vou entrar em conflito com a minha avó, não vou fazer nada, né? E aí, quando eu vejo que a minha avó fala uma fala racista para os netos, e aí que eu vejo, poxa, a minha avó está criando uma estrutura familiar racista, né? Então, quando eu falo, não vou falar com a minha avó, tadinha, minha avó tem 80 anos, não vou criar esse conflito com ela, então é realmente a partir disso que está o problema, porque ela está criando uma estrutura familiar. E esses netos dela que vão crescer no ambiente racista. Então, assim, isso vai se perpetuar enquanto estruturas de poder, né? Então, assim, são coisas muito sutis, desde aquele momento que eu escolho se eu vou falar aquilo ou não. E aí, olha o tamanho do privilégio. Gente, eu posso escolher se eu vou falar aquilo ou não, né? Eu posso, então, é um privilégio tão grande que eu posso escolher se eu posso falar de racismo ou não. Eu posso falar, puxa, hoje eu não estou afim de entrar nesse conflito, não quero brigar com a minha avó. Então, assim, o privilégio é tanto que eu tenho escolha, né, de poder querer falar disso. Então, o que eu não estou fazendo nesse processo de sei lá, como é que eu posso dizer, antirracista, trabalho antirracista nisso tudo, na minha cabeça, eu tô, na verdade, não vendo o outro, para onde que eu tenho que olhar, para onde que eu tenho que trabalhar, né? E aí, quando você começa a falar, quando de repente você diz, tá, então tenho que falar, vou falar, aí que começa o jogo, né? Que daí aí, entre os brancos, então é esse o ponto. Entre os brancos é que tem todo um silenciamento e todo um não dito e todo um lugar muito sutil que é onde tem que quebrar, que é onde tem que agir, né? E aí, então, por exemplo, eu vou
estou numa reunião de trabalho, e aí eu consigo falar alguma coisa. Então, tem uma situação racista de trabalho, e eu consigo falar alguma coisa em relação a isso, sabe aquele olhar de tipo, não, você não vai fazer isso, você não vai trazer isso agora, né? Você não vai quebrar essa ordem, você não vai. Então, assim, é como você quebrar uma situação, né? É como você conseguir. Tem uma camada que você precisa passar essa camada, que ela é muito bem criada, muito bem estruturada. A gente acha que não existe, eu achava que não existe, mas existe, né? Existe e muito. Então, assim, principalmente em lugares de trabalho e mais institucionais, isso é muito forte também. E aí, então, aí tá, finalmente consigo falar. E de repente vem uma amiga branca e vai falar para mim, vai me dar parabéns. Nossa, Ana, parabéns que você conseguiu fazer isso. E aí eu falei, de repente, então, você tomar uma atitude ou você falar alguma coisa vira uma qualidade, né? Então, assim, eu acabo sendo parabéns, assim, então é um elogio, é um adjetivo, né? Ser antirracista agora é um adjetivo. Então, eu ganho um parabéns por ter conseguido falar alguma coisa. Então, assim, é muito absurdo como as coisas vão se construindo, né? Como vai se desfazendo nessa diferenciação. Tenho certeza que se fosse uma educadora negra que tivesse trazido alguma questão, ela não ganharia parabéns, né? Ela ganharia um parabéns. Então, assim, é só para a gente vendo como o foco, ele tem que ser outro foco, né? Ele tem que, como é que a questão estrutural do racismo entre os brancos, ela é uma questão de conflito, né? Então, assim, tem que se assumir que existe um conflito, porque o conflito ele não é dado, o conflito ele não é falado, ele é no subtexto, né? Então, como esse conflito ele vai ser trazido na superfície para que ela possa ser falada, ou como tem que bancar esse conflito para que as coisas consigam ser minimamente reestruturadas, né? Então, assim, sempre a gente está falando de estrutura de poder e de conflito. E aí, como a branquitude, que até então não se reconhece enquanto raça, não se reconhece enquanto racializado, vai sair de um status super privilegiado para entrar em conflito, né? Então, assim, é importante que a ideia de conflito ela seja trabalhada e ela seja o tempo todo. É preciso que haja, é preciso que o conflito seja sustentado, né? Porque se o medo do conflito ele vai continuar vai sustentar essa situação. Mas tem a outra parte que se você também quer falar muito, né? Se você também quer trazer muito essas questões, você acaba sendo marginalizado, enquanto branco, né? O branco em si, ele também vai ser mais marginalizado porque ele vai saindo dessa lógica, né? Existe uma lógica. Então, qual que é o potencial de ação, né? O potencial de ação, ele está na questão enquanto vou me descobrir antirracista, vou me falar antirracista, né, para onde que eu estou olhando, né? Essa fala, essa atitude, essa ação, ela tem que voltar entre a branquitude, né? Então a gente está falando desse círculo que precisa ser conversado, e precisa ser colocado, e precisa existir conflito, né? Então assim, o conflito ele precisa estar dado, e ele precisa ser também um exercício, tem que ter esse exercício de conflito para as coisas poderem serem conversadas, né? Então, por exemplo, em várias situações do dia a dia, deixa eu ver que eu anotei várias coisas para falar para vocês. Ana, deixa eu só te interromper, porque a gente já passou do tempo de apresentação. E aí desculpa! Não, mas tudo bem, a gente não está ao vivo para eu te mandar uma plaquinha, então é no meio de mesmo. É só porque eu gostaria de pedir para segurar esses exemplos
Poder ouvir a Janaína, e aí a gente abre para a roda, e eu acho que faz mais sentido, porque temos tantas pessoas aqui, inclusive pessoas do vocacional e do PIA, que a gente pode aumentar as vozes aí para a gente poder fazer o bate-papo. Tudo bem? Perfeito. Perdão, Claro, obrigada. então. A Ana trazendo tudo isso, né? Aí eu já trago já uma reflexão de uma anedota que diz o seguinte: uma mulher negra diz que ela é uma mulher negra, uma mulher branca diz que ela é uma mulher, e um homem branco diz que ele é uma pessoa. Todos me ouviram bem? Sim. Eu acho que essa anedota é uma anedota que circula muito no território português, né, em Portugal, mas eu acho que ela ilustra essa fala que a Ana foi construindo, via esse relato de reflexões que ela começou a ter ou começaram a ser suscitados, o quanto se evidencia a compreensão de se entender a branquitude enquanto metáfora de poder. Algumas pesquisadoras aqui no Brasil vão situar nesse lugar dessa porta de vidro, né? Assim, o não se vê, você vê o outro, mas não vê a si mesmo, né? Teve um momento aí que a Ana me trouxe na fala dela tal coisa. Eu ainda achei engraçado, assim, é muito sério isso, mas achei engraçado que me lembrou uma fala da Bell Hooks, já fazendo merchan, né, que é Ensinando a Transgredir, que é no momento ali que ela está falando de mãos dadas com a minha irmã, e nesse capítulo inteiro, nesse ensaio, ela vai elaborar uma fala de pensar o que é a relação, né, como é que se constrói num determinado processo histórico-social no território estadunidense, mas isso também dá para ler pensando a relação da diáspora, né, com branquitudes em vários... Vocês perceberam que eu utilizei no plural, né? Branquitudes, né? Pensar diáspora e branquitudes. Então é bom sempre assim, exercício de ficar atento a essas palavras, a esses conceitos que depois eu desdobro porque eu estou utilizando no plural. E nesse ensaio, a Bell Hooks, que é o ensaio de mãos dadas com a minha irmã, ela vai falar dessa relação entre mulheres negras e brancas, ali dentro de uma discussão feminista, né? E que ela vai dizer assim, que essas mulheres brancas, estudiosas, até então não ligavam para a raça, ou às vezes quando chegava a dar uma determinada atenção à questão da raça, é quando essa elaboração discursiva vinha de uma fala autorizada de homens negros, e não ouvindo mulheres negras. E de repente, quando elas vão fomentar esse contato com mulheres negras, com as estudiosas, era sempre querendo se apropriar ou querer algum tipo de conhecimento sobre raça para escrever artigo, para ir bombar, né, nos lugares como a gente tem visto, né? Então, assim, a Ana falando me lembrou disso, né, de pensar assim, o que é, eu acho que é uma forma de pensar assim, o que é esse desejo antirracista que a gente tem, todos nós estamos acompanhando, né, como a coisa está populando socialmente. Tem uma pesquisadora da UNB, Tatiane Nascimento, que ela vai dizer o seguinte, para a gente pensar o que é a prática ou a tática antirracista, principalmente quando ela parte da branquitude, ou se isso não seria um desejo colonial. Sabe, acho que são reflexões, né? Eu acho que a Ana foi pincelando esses locais que são muito caros, né? De pensar o que é esse pacto da branquitude, né? Quando ela diz, olha, de repente numa situação X de racismo, eu fiquei atento e entendi o que estava acontecendo ali, no entanto, eu não vou chegar naquele outro fulano e denunciar, né? Ou seja, eu vou continuar nesse silêncio, esse silêncio que é o da violência, né? Esse silêncio que mantém os lugares no poder, né? Você ignorar. Alguns autores vão utilizar o termo o termo que é inscrito como a epistemologia da ignorância branca. Ou apenas ignorância branca, que significa isso, né? Você teve uma primeira informação sobre como a relação de poder se dá numa base racial, de gênero e classe, como tudo isso está intricado, está imbricado, você consegue detectar, sim, a violência racial, a violência ali no seu espaço de trabalho, no seu espaço familiar, seja o espaço que você, né, estiver inserido. No entanto, há um pacto, né, o pacto da branquitude, esse enunciado, ele também é um conceito para se entender como que a identidade branca, né, ela se movimenta e como que ela se relaciona tanto com seus pares quanto com os outros, né? Então, assim, é o pacto da branquitude, que a todo momento ele
há uma luta, né, silenciosa, né, essa aquela coisa, eu vou pensar numa metáfora aqui bem demodê, assim, bem vulgar, né, sabe aquela coisa de você dar toque um para o outro com o olhar? Então, assim, esse pacto da branquitude é ele que mantém esses espaços, né? Pensar assim, sei lá, eu tenho tantas pessoas para pensar ali no meu ambiente de trabalho, para local de decisão, a todo momento é meu amigo branco, é aquele professor branco de 10 milhões de anos atrás. Assim, o pacto da branquitude é totalmente pernicioso. E está na moda, né? Assim, é uma moda meio estranha de se falar assim, eu compreendo o racismo, eu tenho privilégios. Só que essa coisa do falar do privilégios é retomar o pensamento, a reflexão que essa anedota traz, né, que é uma mulher negra diz que é uma mulher negra, uma mulher branca diz que ela é uma mulher, e um homem branco diz que é uma pessoa. Ou seja, nessa fala a gente vê que há o quê? Que há uma ausência de colocação da categoria raça, tanto da mulher branca quanto do homem branco, que é isso, né, assim, eu não me vejo, eu construo esse outro, né, esse negro fantasmático, segundo o Franz Fanon, né, quando ele vai analisar pelo viés da psicanálise, está falando o quê? Esse negro, essa entidade que a branquitude, que o branco, né, que o colonial, né, que esse sujeito europeu colonial construiu, ele tem mais a ver com o branco, que é todo um medo, um receio, uma problemática com a própria sexualidade, uma problemática com o próprio corpo, uma problemática em assumir-se enquanto um corpo totalmente violento, né? Vide história da humanidade, que todos nós estamos vivos e, né, temos determinados acessos. Então, assim, tem mais a ver com esse branco do que com esse africano e africana que virou o depósito de toda a mágoa, né? Agora, pensando muito uma fala racionais, né? Assim, esse depósito de mágoa que virou esse corpo negro, que é uma mágoa totalmente branca, né? De não assumir-se enquanto falho, né? Esse medo, alguns psicanalistas vão fazer essa leitura, e é uma leitura que parte de Fanon, que é pensar assim, esse medo da pulsão da vida, que é isso, né? Aí você começa a analisar isso da branquitude, você começa a compreender, né? Assim, há o medo da vida. E o negro representa essa vida, essa pulsão, que é a pulsão, assim, mesmo em condições totalmente da desvantagem, tensas, continua se vivendo e armando estratégias de resistir. Então, pensar assim, ó, o que é a branquitude, o quanto de fragilidades esse grupo racial, étnico-racial, se esconde. E pensar nesse grupo no Brasil, né, pensando assim, branquitudes, quando eu trago branquitudes, é uma forma de entender assim, o povo branco, ou que se vai se configurar dentro de uma construção de brancura, né, pensando nesses epítetos da brancura, que isso tem a ver com como se lançar no imaginário, isso tem a ver com estética, isso tem a ver com ética, com moralidade, toda uma causada, né, como diz os cariocas, toda uma causada que se construiu para se elaborar esse sujeito branco, né, esse sujeito sem mácula. Então, até pensar nessa construção desse negro, né, o negro só surge nessa relação colonial e tensa com o branco, né, nem o branco até então existia, né? Ele passa a existir dentro de um construto de poder, né, violento e colonial. Mas acho que aliás, é imprescindível, até quando a gente assim olhar, estar no contexto da educação e da cultura, a todo momento acho que é ativar uma outra forma de se elaborar a ética. Porque assim, a ética que a gente ainda vive é uma ética totalmente colonial. Essa ética que soterra, né? Por isso que até desejos também muitas vezes são desejos coloniais, né? E pensar o que é essa branquitude, né? Alguns brancos no Brasil vão se descobrir, ou quase, né? Vão ter certos estalos de que são percebidos racialmente quando eles vão ter contato com a branquitude que está, né, uma branquitude de que está localizada ou no espaço anglo-saxão ou em territórios europeus, porque há uma escala hierárquica da branquitude, né? Pensar assim, o anglo-saxão germânico é o branco, eu vou chamar de top, né? Utilizando uma linguagem aí informal. No entanto, esse branco latino, né, que significa, né, assim, por exemplo, tipo, eu não sou uma mulher latina, né, a minha construção matriz é outra, mas pensando nesse branco latino, seja de origem italiana, seja né, ou de origem ibérica, ele está numa escala de inferiorização que a própria branquitude, isso daí é uma articulação entre eles.
Então, dá para se compreender assim, por que esse português vai ter um valor a outro? E isso está relacionado assim, o que é compreender o racismo? Que essa tática, né, essa tecnologia de poder que é criada por grupos europeus ali no século XV, elaborado de forma sofisticada, o que a gente vai denominar enquanto racismo científico no século XIX, né? E como essa coisa toda vai se alastrar, e ela também vai criar hierarquizações dentro do próprio grupo. Da mesma forma que vão congelar populações ameríndias e populações africanas, né, várias sociedades e culturas dentro do epípeto negro, eles também vão se colocar. E quando a gente olha esse processo de entrada dessas pessoas brancas no Brasil, né, esses imigrantes, entram como dentro de uma política racial. Então, assim, há um campo dentro da teoria da crítica racial que a gente chama de discriminação racial e pensar a defesa de interesse. Então, olhar isso como defesa de interesse é pensar nesses pactos que são, a todo momento, né, rearticulados, por mais que as pessoas falem, eu tenho o pacto da branquitude, às vezes eu escuto isso bem, eu acho isso bem louco, né, porque, assim, isso daí tem a ver com ética, né, pensar, você tem um desvio de caráter, assim, tem uma humanidade aí que é falha, né, assim, tem problemas bem sérios, mas é entender, assim, como dentro dessa política racial, os vários grupos étnicos, culturais, brancos, que adentram o Brasil, eles eram grupos hifienizados, sabe, partindo para uma gramática mesmo. Essa hifienização, ela é suprimida de tal maneira para que todos fiquem apenas sob, né, embaixo do guarda-chuva da branquitude. Então, assim, isso é falar assim, sei lá, o sírio-libanês que vai entrar no Brasil, ele está numa categoria ali, dentro de outras discussões, que é de pessoas de cor, pessoa não branca, ou armênio, ou o próprio grupo de judeus, não só no Brasil, como em toda a América Latina, há toda como você fica embaixo do guarda-chuva da branquitude, que vai causar conforto, até porque você tem outros grupos étnico-raciais que serão a fundamentação da hifenização, que são os grupos indígenas, né? E os grupos descendentes de africanos que vão ocupar esse lugar. Mas, assim, é momento de se discutir, assim, é necessário discutir, pensar a educação, pedagogias antirracistas, entender o que significa essa construção racial, né? Pensar o que é o racismo. O racismo é o xingou, né? Daquela palavra desumana, né? O macaco, é só isso. É falar, não, são esses lugares, é ocupar esses lugares de poder. Porque, assim, pensar assim, que vitória, né? Que merecimento há em relação, quando você, esses supostos lugares de merecimentos, né? Que é a palavra, né? O adjetivo mais utilizada, tudo isso é através da exclusão sistemática e programada e megamente bem estruturada e pensada sobre esse outro que foi construído como outro, né? Que na teoria a gente chama do quê? A gente elabora enquanto outricídio. Esse outro que não é possível e não pode existir nesse lugar de outro, né? Esse que não pode ser reconhecido dentro da sua humanidade. Então, assim, não é possível pensar em educação num país como o nosso, com esse legado de 500 anos, 520 anos, 388 anos, de uma exclusão, né, e prenúncios de morte sistemáticas desferida à população indígena e à população negra, e não pensar numa outra forma de elaborar outro tipo de pacto ético, sabe, outro pacto de educação. Porque às vezes pensa-se assim, sei lá, eu passo, então vou passar a inserir tais conteúdos na minha prática educativa, né, na minha prática de educação. Não adianta enxertar com conteúdo, sendo que a forma ainda continua a mesma. É a mesma dinâmica dentro de uma hierarquização, né? O racismo se configura como o quê? Uma elaboração, essa tática que vai se elaborar que grupos brancos vão se nomear enquanto superiores e todos não brancos, né? Africanos, na última escala, asiáticos também, e indígenas. Todos esses enquanto grupos inferiores. Então, assim, enquanto não se entender de fato nem como que esse conceito é elaborado e como essa tecnologia é acionada no dia a dia, isso tem a ver com currículo. Isso tem a ver com disputa de currículo.
da disputa política, né? Isso tem a ver, imaginar assim, ó, quem ocupa bancos decisórios. Isso tem a ver a pensar assim, ó, a cada passo que se dá. Isso tem a ver a pensar, tá? De repente no meu ambiente de trabalho acontece essa violência toda. Eu acho que fugiu agora o nome. Ela tem uma configuração específica. O assédio moral. É entender até como é que o assédio moral é em relação ao funcionário negro e como que ele é em relação ao funcionário branco. Pensar, Janaína, mas opressão não é opressão? Opressão pode ser opressão. No entanto, ela bate, né? Essa tecnologia é utilizada de forma mais fatal ou fatalista em corpos dissidentes, em corpos de pessoas que são sistematicamente excluídas e sistematicamente perseguidas. Sabe, que tem a vida ameaçada e a dignidade a todo momento negada. Então, assim, pensar assim, o que é pensar educação num país como o Brasil? O que é pensar práticas e táticas efetivas antirracista? Como é que a gente pensa nesses locais de poder? Se é necessário, sim ou não, pensar em alternância de poder, que assim, vivenciamos, experienciamos um único grupo racial que está no poder e a coisa não melhora nem para eles mesmos. Assim, será que já é o momento de se pensar em alternâncias de poder? Assim, o que a gente precisa fazer para que a coisa seja um pouco mais humanizada? Como humanizar as relações humanas num país estruturado pelo racismo, pelo machismo e outras hierarquias e outras opressões que se dão de formas alternadas e conjuntas. Maravilhoso, Janaína. Muito obrigada por essa introdução também. Agradeço demais sua fala e a da Ana. Né, acho que vale a pena alguns adicionais aí. A gente está falando de 2 programas de arte e educação, né? Estamos falando de políticas públicas, de acesso, de fruição e de difusão de arte e educação na cidade de São Paulo. Somos vários artistas educadores aqui presentes, tanto do PIA e do vocacional, e esse debate ele é incansável, né? Ele nunca vai dar conta de sustentar o que a gente precisa. E aí eu faço uma provocação que há 17 anos a gente teve a lei de História e Cultura Afro-Brasileira aprovada, né? Há 17 anos a gente tem uma tentativa de se estruturar um novo currículo, incluindo esses conhecimentos. De lá para cá, tivemos as cotas aprovadas também. Não por acaso, as mulheres negras hoje representam 80% do corpo discente nas universidades públicas. E então, só para trazer essas informações também, para a gente por esse ponto de vista, né, por esse viés, tendo em vista o programa, os quais a gente faz parte, e eu estou falando isso porque eu estou correndo aqui o mouse pelos nomes, e algumas pessoas eu identifico pelos nomes, e para a gente abrir agora para a roda, para quem quiser falar, vale a pena compartilhar com vocês que a equipe Leste 4 começa a trazer essas discussões para rodas, para a gente pensar a nossa atuação, né, tendo em vista que o nosso território Leste 4 é um território extremo leste, um território periférico. Se estivéssemos com as ações presenciais, a gente estaria na periferia leste da cidade de São Paulo, e não só em função do nosso território, mas a gente sabe que esses programas atendem e atingem o maior número de crianças, adolescentes, adultos e terceira idade. São pessoas negras que mais acessam os programas, e que a nossa equipe pensou, como nós não estamos na ponta, a gente não está acessando os nossos aprendizes nesse momento, de que maneira a gente pode fortalecer a nossa atuação nesse momento remoto, com essas discussões de temas relevantes. E aí eu vou fazer
uma chamada que eu estou bastante agradecido, já agradeço em nome da equipe, o número de pessoas que está aqui. E no mês passado, nós fizemos uma roda sobre mulheres gordas na arte, estava vazio. Né? Então, é uma provocação que eu faço também, porque a gente está vivendo esse momento da educação antirracista devido muito aos acontecimentos pandêmicos, né? A morte do George Floyd nos Estados Unidos. Eu não consigo respirar, ficar ecoando nas nossas cabeças, e o reflexo que isso teve nos atos aqui no Brasil. Nós acompanhamos também um episódio de racismo vivido pela Elizabeth Belisário, a Beth Belli, mestre do Ilu Obadmin, onde ela sofreu um ataque racial do dono da padaria Palmeiras, ali próximo ao metrô Marechal Deodoro. Então, é só para situar a gente também, né, para a gente... E quem está aqui e não faz parte do PI, do vocacional, também entender essa estrutura que a gente está inserida e, enfim, agora a gente abre a roda, gente, quem quiser falar, só se inscrever aqui no chat, a gente vai anotando e acompanhando as falas. Quem tiver uma primeira fala, se já quiser abrir o microfone e começar a falar... Sim, boa noite. Não sei se já tem alguém inscrito, mas eu posso... Pode começar, quem é você? Sou Negresco. Ah, Negresco, da equipe. Eu só vou agradecer a própria, e aí dizer para a Ana e para a menina, obrigado por estarem aqui hoje. Eu venho pensando nas pesquisas que eu venho fazendo, o quanto eu, por ser homem negro, me sinto incomodado por muitas coisas que outras pessoas não enxergam e não vê, que passa a ser invisível. Que passa a ser invisível aos olhos de outras pessoas, como ser perseguido no supermercado, como você ser destaque em qualquer lugar, porque as pessoas te olhando, e o quanto que se incomoda profundamente. E aí hoje na organização, até quando a gente estava nos bastidores, no camarim hoje, conversando, quem começa a falar primeiro, quem vem primeiro, eu acho que é uma filosofia que ultimamente eu vindo para a vida, normalmente, quem sempre teve um momento de fala, quem sempre teve o privilégio de falar e nos silenciar. Opa, vamos falar sobre racismo, vamos falar sobre branquismo, e o branco começar, porque é uma forma de também eles se posicionarem sobre o assunto. Então, quando a gente começa nessa organização hoje, a Ana falando primeiro, puxando esse bonde para poder a gente trocar, é uma filosofia que eu já venho, porque acho que como a Ana passou a citar, ela passou a conviver com pessoas negras e sempre perguntando, como que é isso? O que eu estou fazendo? Que eu não tô? A gente passa a ser, às vezes, um Google. Opa, calma aí, eu fiz isso, eu vou ali no Google perguntar porque eu tenho um amigo negro. Afro-Google, ouvi essa expressão, quero fazer o parênteses. A gente vira o Afro-Google. E aí, acho que eu estou muito nessa. Sim, vai ter alguns momentos, estamos juntos, vamos trocar ideias, isso foi algum momento. Vamos pesquisar onde você pesquisa, para você entender como que você vira um administrador, como que você vira um advogado, como que você vira um empresário, você precisou pesquisar e estudar onde. Opa, calma aí, se você está sendo racista, ou alguém falou que você está sendo racista e você não é comigo, mas se foi com alguém, o que você fez? E aí é um momento de troca também, que a gente fala, calma aí, não quero tirar essa dúvida que você já chegou com ela. E acho que esse é um lugar. E outro lugar também muito foda que eu fico pensando é o lugar da paternidade enquanto ser homem negro. Porque sou pai e sou negro. E 90% do tempo eu tenho que estar com meu filho. E eu escuto muita criança, nossa, você é um paizão. E aí, pegando o que a Janaína falou, calma aí, você é um paizão, calma aí, a partir de qual referência você está me dando? A partir de que ponto de vista você está? Você está falando que eu sou um paizão, me comparando com os pais que são lixo, ou você está me comparando com outro paizão? A pessoa fala, não, é que os outros pais, eles não cuidam, eles somem, eles ficam. Opa, calma aí. Então, acho que dentro da sua construção, isso é um tipo de racismo já. Calma aí, você está me comparando com alguém que já é ruim.
Então você não está me chamando de paizão comparando com uma pessoa que é boa. E aí quando você vai falar de branquitude, quando você vai falar de racismo, quando você vai falar de feminismo, quando você vai falar de gordofobia, normalmente a gente fala de um lugar de privilégio e a gente nunca de um lugar de, opa, calma aí, o que eu tô passando? E aí a gente vai ser elogiado a maior parte do tempo. Nossa, acho que o termo que eu estou usando ultimamente é eu estou sendo menos machista, porque eu acho que é uma construção também e vamos abandonando e perdendo essas posturas e condutas machistas. Nossa, vem, não, você é muito, pode muito, será que isso mesmo? E aí como que a gente passa a questionar? Acho que no lugar de, quando eu recebo um elogio, quando eu recebo nossa, parabéns, está sendo isso. Será que eu estou mesmo? Acho que é um lugar que vale a pena a todos e todas e todos se rever constantemente. Eu mesmo. Tá? Será que eu sou um Queria paizão? comentar, Negresco, você concluiu? E, Porque eu gostaria de comentar o seguinte, né, combinando ali com a Ana Crem, como iríamos iniciar essa conversa, né? Até então, assim, tinha uma outra proposta, tinha uma outra sugestão de proposta, que seria eu começando a trazer a abordagem e a Cissa, né, cuidando ali, pensando na questão do lugar de fala, esse lugar da fala, né, com a mulher negra, e depois viria a Ana, né? Aí eu trouxe a seguinte provocação para a Ana, que era assim, Aninha, seria interessante você começar a falar, a se apresentar, que isso é entender o seguinte, né? Assim, falar de branquitude, isso é uma forma de falar do quê? Dessa identidade étnico-racial, que é totalmente complicada, né? É metáfora de poder e de violência também, e assim, você está discutindo, assim, a gente está olhando para a prática, a tecnologia do racismo para práticas racistas. Então, isso é uma forma de entender o quanto o racismo, isso é uma categoria relacional. Porque, assim, o sujeito e a sujeita, né, os sujeitos brancos não podem falar como uma pessoa negra se sente, que isso é ridículo, né, assim, você não pode falar, porque é impossível, né, porque, assim, humanamente é impossível, você falar como o outro se sente, é impossível mesmo. Mas, qual é o seu lugar na prática discriminatória, né, porque, assim, detectar pequenas violências racistas no dia a dia, no ônibus, no metrô, em tal lugar, é uma coisa. Mas em que momento há uma reflexão quando se pratica o racismo? Porque quando estamos falando de pessoas né, racistas, em um momento não estamos falando assim, é um problema do João, o João, o meu vizinho. Não estou falando do meu vizinho apenas. Janaína, né? Deixa eu só fazer uma interrupção, só para a gente fazer um bloco de perguntas e aí você e Ana respondem, porque a gente tem pouco tempo, né? Essa vida de lives e vidas em telas, a nossa proposta é realmente fazer um encontro finito. Então, para a gente ouvir as outras pessoas, aí a gente junta um bloco que você e a Ana comentam, pode ser? Eu peço perdão da interrupção, mas é mais por conta dessa questão do tempo mesmo. Gente, alguém gostaria de... O Jefferson quer falar. Vai lá, Jefferson. Enquanto o Jefferson fala, se alguém quiser se inscrever aqui no chat, estou anotando. O Jefferson ainda está aí? E aí, gente, quem não estiver falando, se puder fechar o microfone para a gente ouvir bem, né? Porque a conexão está um pouco difícil, mas eu não estou vendo o Jefferson. É que tem algumas pessoas que estão com Fellowjitzer, aí não dá para saber. Então, Jefferson, se você tiver, abre o microfone e já fala, senão a gente segue. Eu acho que o Jefferson caiu. E daqui a pouco ele volta. Eu vou chamar uma pessoa que eu estou vendo que está aqui, que eu sei que é da coordenação do PIA, e é um humano preto. Will, é de você que eu estou falando.
chamei porque eu sei que está você e a Stephanie aqui, e aí eu gostaria de saber como que vocês estão levando essa discussão no PIA, se o PIA está trazendo essa discussão também. Cri, cri. Ai, tecnologia, gente, é assim mesmo. Se o Will não quiser responder, obviamente ele não é obrigado. E alguém quiser falar, gente, alguém dos programas aí, as manas pretas, manos pretos quiserem falar. Bom, Eu queria fazer um levantamento aqui, uma pergunta, se ninguém for falar. Pode ser? Tem alguém para na frente, não? não, Sidão, é você, pode ir. Então, bora lá. Queria me apresentar, desculpa não aparecer minha fotinha, que o meu computador, internet e o Jitsi sempre tem uma certa questão aí não resolvida. Mas eu estou ouvindo aqui atentamente e estou aqui reflexivo e quero fazer uma colaboração. A Ana fala no começo da fala dela, né, que ela descobriu com 30 anos que ela era branca, né? Eu achei essa fala muito interessante. Eu tenho 47 anos hoje, eu acho que eu devo ter descoberto isso com 45. Se não mais, se não, talvez ano passado, quando eu entrei no vocacional, quando essas conversas estavam mais afloradas. E eu gostaria de fazer uma fala, e aí, junto com parcerias aqui de artistas, enfim, inclusive da Ana, enfim, da Janaína, que é como que eu, que estou na arte há tanto tempo, ou há algum tempo, como que essa conversa ainda não chegou na arte, né? Eu digo essa conversa da branquitude. O que que tá, e aí é uma pergunta mesmo porque eu não tenho resposta. Então talvez a gente possa construir esse pensamento. Por que que esse assunto ainda não chegou nas rodas? Por que que é comum a gente falar mais sobre o racismo do que sobre a branquitude, principalmente nesse lugar do privilégio? Por quê? Porque eu percebo que às vezes e eu sou branco, né? Ninguém está me vendo, eu sou branco. Porque talvez eu esteja, né, num pensamento equivocado. Então, por favor, eu queria essa colaboração aí. Porque eu percebo que me parece que ainda é o branco nos espaços coletivos que ainda abre espaço. Veja essa frase: ainda abre espaço para se falar sobre o racismo, né? E não acontece algo de forma, como que eu posso dizer, de uma conversa, né? Me parece, eu não vejo essa conversa ou esses espaços ocupados na estética artística, seja ela no teatro, na dança, de uma forma geral, né? Assim, então você tem, estou dando um exemplo aqui que você tem, quando existe esse tipo de sei lá, não sei se dizer preponderância, eu não sei dizer empoderamento ou jogo ou protagonismo, essa é a palavra. Aí, sei lá, você tem a companhia teatral Os Crespos, por exemplo, que eles vão discutir isso, vão aprofundar isso, vão falar sobre isso. Então a gente sempre está conversando sobre o racismo, mas a gente não conversa sobre a branquitude. E eu digo isso dentro da arte, porque também a maioria, que eu não sei se todos, ou todas, mas a maioria aqui é artista. Então eu queria saber o que falta para nós lidarmos sobre a branquitude, que caminhos tomar, qual que é o olhar, qual que é a atitude, para que nós brancos, ultrapassemos esse lugar de discutir o racismo para começar a discutir a branquitude, tanto na estética, mas principalmente enquanto organização coletiva, artística. Não sei se eu fui...
Acho que é ótimo que você traz. Cissa, juntar mais alguém ou já poderia minimamente tentar contribuir com essa fala? Eu acho que vamos esperar outro. A Mari também quer falar. Mari, se você já puder adicionar o Sidão aí a Janaína já responde de uma vez, para a gente otimizar o tempo. Obrigada. E aí, gente, boa noite, vocês estão me ouvindo? Beleza. Então, né, eu queria falar que eu me identifiquei muito, né, Ana, porque eu não me via como branca também, né? E, e esse passar do tempo de desconstrução, eu vejo que o quanto é importante a questão da educação para desconstruir o ser. Porque esse mesmo sistema, né, que é um sistema racista, é o mesmo sistema que eu nasci como privilegiada em ser branca. Mas eu não me via como privilegiada, né? Eu não entendia essa situação. E não era porque eu era uma pessoa ruim ou uma pessoa que não se interessava em estudar ou se informar, mas era uma condição social que eu nasci incluída. E essa condição me formou. Então não foi uma escolha. Então, essa parte, questão também de se ver como branca e como racista, tudo que foi dito foi uma questão que eu também passei. Porque eu me vi, assim, como branca e a dificuldade do racismo quando eu me envolvi com um homem negro, e eu namorei esse homem negro, e eu vi a diferença de muitas coisas que aquilo gerava, né? E eu aprendi muito com ele sobre isso. Gente, peraí. Vocês estão me ouvindo? Estamos, Mari. Sim, eles estão se Eu ouvindo. até me perdi no que eu estava pensando. E eu tenho uma dúvida. Vocês falaram uma questão do Google Afro, né? E nessa parte da desconstrução, eu como branca, eu tenho meus amigos como referência, eu ficar discutindo sobre essas questões para eu aprender, porque é uma realidade que eu não faço, apesar de observar. Por fato de eu ter crescido também na periferia, meus amigos, grande parte eram negros, mas na minha infância, na minha adolescência, eu não via meus amigos como amigos negros e eu como amiga branca. Eu via meus amigos. Eu não tinha essa separação, né? E aí depois, quando eu fui crescendo, eu me envolvi com um homem negro, eu comecei a entender o racismo, né? Porque para mim o racismo, quando eu era adolescente ou criança, fazia parte lá do tipo da época da escravidão. Entende? Eu não tinha noção da situação. E eu tenho essa dúvida de como eu, branca, além da questão da busca do conhecimento, mas nós sabemos que nós temos uma cultura de não estudo, infelizmente. Nós temos uma cultura de deixar o povo realmente alienado, né? Então tem essa intenção de continuar as pessoas desse jeito. As pessoas não estudam. Então, como um branco, ele pode buscar referências e trocar essas informações, né, com as pessoas negras que já estão mais instruídas e tudo mais, que possa nos ajudar a desconstruir isso dentro da gente, porque isso é uma questão cultural e é uma questão educacional também. Eu não quero que as pessoas se sintam que estou usando meu amigo como um Google Afro, entende? Quando vocês falaram isso, eu fiquei, mano, eu faço isso? Eu fiquei questionando, sabe? E não é minha intenção, eu não tenho essa vontade. E assim, como a Cissa tinha falado também sobre a questão da gordofobia, as pessoas não têm interesse de vir perguntar, né? É nulo. Então, eu não sou a Google gorda, por exemplo, porque as pessoas não se interessam. É um assunto nulo, né? E aí eu queria que vocês me falassem como se portar e como eu posso me aproximar das pessoas sem que a pessoa já tenha uma pré-definição. Lá vem a branca encher o meu saco com perguntas idiotas, porque tem muita hora que eu me sinto desse jeito, sabe? E aí eu queria muito que alguém me desse um hello sobre essa questão. Tá. Então, acho que, Janaína, acho que vamos abrir para você responder o Sidão e a Mari,
E aí depois, você e Ana, né, obviamente, aí depois a gente tem o Jefferson e o Will para fazerem as outras perguntas, e durante as falas deles a gente encerra, gente, porque aí a gente vai encaminhar. Então, se mais alguém quiser fazer pergunta, durante a fala da Janaína, coloca aqui no chat para a gente encaminhar. Eu vou tentar forçar aproximações aqui entre as duas falas, mas como a do Sidão foi a inicial, qualquer coisa eu chamo, Sidão, por favor, você repete, né? Mas pegando o gancho aqui da Mari, que foi a última, né? E o Negresco falou antes, ele que vai suscitar essa questão de pensar no Wiki Preta ou no Afro, é isso, Cis? Afro Preta, né? É porque é curioso, né? É curioso até de se entender como é que se articula os pensar os amigos, né, que uma coisa é uma troca, assim, olha, de fato, essa questão, ela me toca, e eu estou perguntando, de fato, de uma forma honesta, porque eu não quero praticar mais violência, apesar do corpo, né, esse corpo branco já é um corpo violento, né, assim, ele já exprime a violência, isso está dentro de um processo histórico, gente, né, entender assim, nossa, a Janaína é do mal, vocês estão entendendo? E é entender, assim, ó, como é que a gente solicita e por que se está solicitando, eu acho que quando o Negresco ele coloca essa pulga atrás da orelha, na hora eu fiquei pensando assim, tá, ir estudar, né, se eu preciso ir atrás de um conteúdo de economia, dentro da área, né, dentro do debate de economia, eu vou atrás, assim, eu sou formada em letras, como eu falei para vocês no início, né, pela USP, estudo ali linguagem, pensando essas gramáticas e relações étnico-raciais, e obviamente, assim, eu também tive um privilégio educacional, que necessariamente esse meu privilégio educacional não foi de ter adentrado a universidade pública, a USP, e nem muito menos estar na UFBA, e sim de ter tido uma educação dentro da minha casa e depois dentro de movimentos sociais negros, que é continuar essa pesquisa, e como continua ainda hoje, né, que é pensar assim, no debate, é entender assim, não é só, não está no campo do relato, né? Ele está falando com uma intelectual negra, né? Com um intelectual negro. Então, acho que até pensar, saber assim, quais são esses espaços de o que é esse afro-preta, esse wiki preto, né? Para que também não seja interpretado, de repente não seja dentro de uma sede colonial mesmo, de achar assim, eu não consigo nem procurar sozinho, por que não se procura só? E não que não deva procurar ajuda, assim, olha, fulano, tem uma questão aí, eu acho isso muito estranho, eu não consigo elaborar isso só, porque de fato eu nunca cheguei, nunca precisei até que refletir sobre isso, mas é pensar assim, isso tem a ver com o que o Sidão traz, que é recorrer, Sidão, é olhar assim, a Ana, quando ela começa a trazer, isso está dentro da gente pensar, teoricamente, como é que a branquitude se constitui, porque ela, da forma que ela anda, né, da forma que ela caminha, que isso está relacionado com a questão da dor, da vergonha, da a não vontade de não se responsabilizar. Então, geralmente, quando se há, né, há debates sobre racismo, discutir racismo no Brasil, ou em toda a América, ou na Europa, seja no espaço que for, você se está discutindo economia, porque assim, é em cima desses corpos de africanos e africanas e indígenas que se fez a América, você está discutindo economia, você está discutindo, você está trazendo viés da psicanálise para entender esses comportamentos, você está falando de patos, você está falando de etos, como é que esses sujeitos e sujeitas caminham, você está falando de uma série de coisas, inclusive de ciências exatas, gente, que assim, Brasil 500 anos, 388 anos nessa tipo de situação conflituosa. Nós vamos ter uma lei no Brasil, a Lei Áurea, né, a tão famosa Lei Áurea, que é um documento, que eu acho que, se eu não me engano, é a lei mais curta do país. É um documento que tem uma lei com 3 linhas. Então, assim, como é que 3 linhas vai sufocar uma expropriação, uma exploração desses corpos, né, o que vai produzir, de fato, a riqueza? Isso tem a ver a pensar assim, mas esse espaço aqui, a pessoa branca que construiu, eu não tenho que ceder esse espaço, pessoa negra não tem que querer estar aqui. É pensar assim, esse débito, Cida Bento, que é uma teórica, uma intelectual que eu gosto muito, daqui de São Paulo, e Cida Bento, procurem saber, né, quem não, caso não conheça, Cida Bento vai ser a primeira pessoa, a primeira pesquisadora no Brasil
na década de 90, a elaborar, a discutir branquitude. É uma intelectual negra. Vamos entender o que é essa questão toda, o que é esse branco. Então, quando Sidão diz, não se ouve, né, não ouvi esse debate ali em tais espaços, é imaginar assim, ó, o debate sempre foi instaurado por homens e mulheres negros no Brasil, até porque esse debate da branquitude, o primeiro no Brasil, na década de 30, década de 40, vai ser o Guerreiro Ramos, que é uma pessoa que vai pensar outra dinâmica de se pensar estudos sociais aplicado, da praxis mesmo, de se ler e entender, né, e compreensão e ferramentas a partir daí, da realidade social do Brasil, né, dentro do campo da sociologia. Então, assim, vai ter Guerreiro Ramos, ali na década de 40, elaborando um ensaio muito precioso, assim, procurem quem tiver tempo, que é a patologia social do branco brasileiro. Aí, na década de 50, década de 40, no mesmo período, nós temos o maravilhoso Frantz Fanon, no espaço da Martinica, sai dali, uma caminhada até a Argélia, está na França, elaborando um pensamento sobre a branquitude, o que é, né? Pela psicanálise, assim, o que é esse branco? E ele começa a destrinchar, assim, por onde que vem essa violência? Como é que vem essa infantilização toda quando se está diante desse corpo que ele construiu, né, esse corpo negro? Mas, Sidão, é para entender assim, ó, esse debate está nos espaços, só que há toda uma proteção, né? Em algum momento eu utilizei o conceito de pacto da branquitude, há todo um pacto da branquitude que não permita, que silencia esse debate e não permita que as pessoas, de fato, vejam como que a coisa está ali, ó, tá? É um debate instaurado nas artes visuais, nas artes cênicas há décadas, assim. O Brasil, para vocês terem a ideia, é o país que mais produz literatura sobre as relações étnico-raciais. Então, assim, o Brasil produz mais material acadêmico de pesquisa do que os Estados Unidos da América. Produz mais do que todo espaço da Martinica junto. Assim, Brasil, quando vai pensar em Estado-nação, agora com trabalhadores livres, o país se modernizando, o Brasil vai apelar para uma tática de política racial, gente. Então, assim, é para a gente refletir e imaginar assim, ó, qual é o problema dessa construção toda no Brasil? O que significa a política racial no Brasil, assim? Por que o Brasil pensa tanto em raça? Sabe, Sidão? Acho que é uma forma de olhar assim, ó, como é que está isso, ou quais são os véus que são colocados e não permite mesmo que não se veja isso, que às vezes você não vê também, não só por conta de você pertencer ao grupo étnico-racial branco, e há toda uma proteção em relação a essa discussão. Pessoas negras também, imagina assim, ó, a educação hegemônica é única. O currículo que está nas escolas, tanto da rede quanto na rede privada, é único. Então, assim, a mesma dinâmica de silenciamento, ela vem para ambos os grupos, né? No entanto, a parcela negra indígena da sociedade, ou pautando, sim, a população negra, que é quem colhe os frutos negativos do racismo, né? Que é via segurança pública, é via opressão racial, é via racismo recreativo, é via toda uma tática de negligência, né, da sua humanidade. Assim, a nossa sensibilidade é outra, porque assim, você vai ter, ou alguns como eu, vão ter esse tipo de educação em casa, vão se engajar muito cedo dentro da discussão, dentro do debate teórico, dentro do debate social. Eu até aproveito já para passar para a Ana, Cissa, fazer um merchan. Eu tenho falado muito desse texto, que é da professora Nilma Lino Gomes, é uma teórica, acredito que você conheça, uma teórica importantíssima no debate sobre relações étnico-raciais, sobre o currículo, e ela vai escrever um livro chamado O Movimento Negro Educador. E é pensando no quê? Em saberes, epistemologias que vêm tanto desse corpo, quanto epistemologias múltiplas, que isso precisa chegar e ser uma praxis no currículo. A professora Nilma é uma das personalidades que estava ali na luta, né, nessa luta histórica, que foi a lei 10.000, assinar a lei, né, até que, enfim, 10.639. No entanto, até hoje, uma das maiores lutas que nós temos, enquanto pessoas negras, ativistas intelectuais, não é só a questão do genocídio, como a questão da educação do currículo.
E esse debate no currículo, ele não vem com 16 anos com parte dos trabalhadores. É um debate que vem desde a década de 40. Então, entender assim, ó, por que a gente mal conhece a própria história do movimento social negro brasileiro? Ou quando vê essa questão que vem dos Estados Unidos nesses meses, é pensar, olha, mas aí estão fazendo aqui, não, as pessoas não conhecem nem o jogo todo que faz. Tanto que o próprio termo Afro-América, que eles vão tirar, é um termo que é bebido de debate no Brasil. Então, ali vão pensar Afro-América por conta do afro-brasileiro, gente, na década de 30. Então, assim, ó, temos problemas sérios, né, gravíssimos no Brasil. Só fazer um adendo, Janaína. A Angela Davis, o ano passado, quando esteve no Parque Ibirapuera, ela chamou atenção a esse respeito, né? Que a gente tem uma literatura negra, pensadores negros, intelectuais negras e negros no Brasil, contando essa história há muito tempo. E descolonialidades diz sobre isso, né? Nós temos a Conceição Evaristo na UFMG, falando de escrevivência, né? Falando das memórias, a gente tem a Leda Maria Martins falando sobre tempo espiralar, sobre memória afetiva, sobre memória ancestral, sobre memória de passado. A gente tem as mulheres africanas, Paulina Chiziane, no Moçambique, contemporânea ao Mia Couto, que traz um contexto histórico de Moçambique e periférico, né? Ela é páreo com Mia Couto no Moçambique, no entanto, a gente nem sabe quem é Paulina Chiziane. Nós temos a Chimamanda, que fala da independência da Nigéria de uma maneira espetacular nos livros dela. Então, enegrecer as referências, né? A gente foi escolarizado com uma referência branca, com uma referência europeia, com uma referência heteronormativa e masculina. Então, quando a gente está falando também de currículo, a gente tá falando de enegrecer os currículos. E aí, vindo para o campo das artes, a gente não fala sobre Mercedes Batista, primeira bailarina negra do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. A gente não fala de Rosane Paulino, artista visual mineira, super importante no movimento. Sônia Gomes, né? Então, são vários artistas intelectuais, pensadores negros, como você disse, já estão trazendo esse contexto há muito tempo. A Lei 10.639 ela é um estupim, né, dessa luta. A gente precisa encaminhar, gente, já estamos nos momentos finais. O Will e Jefferson, se estiverem aqui, o Will colocou uma pergunta aqui no chat, ele está aqui? Will, você quer falar? Você mesmo? Ei, querida. Ei, que bom te ver. Boa noite a todas e todos. Tudo bem? Não estamos te ouvindo bem, não, Will. Peraí. Conta de novo. E agora, Cissa, deu? Rolou? Rolou. Que bom. Então, vamos lá. Vou tentar ser objetivo por causa do tempo, mas agradeço aí pela oportunidade. É sempre bom trocar, né, nessa relação de interprogramas. Eu sou o Will Lima, homem preto, e estou ineditamente na edição do PIA como articulador regional do território Centro-Oeste. E aí, nesse sentido, eu quero colaborar que a gente está super atento a todo esse movimento de educação para as relações étnicas e raciais e negritude. Temos desenvolvido diversas provocações com as nossas equipes, inclusive a gente está se organizando agora para uma segunda semana de formação que vai ser aberta, inclusive, podendo ter a participação, né, de todos os programas da supervisão de formação cultural, e um dos eixos estruturantes para a construção dessa segunda semana de formação é, de fato, trazer essa temática das relações étnico-raciais e as suas diversas complexidades para que isso possa enegrecer e gerar entendimento nas transformações das nossas práticas artístico-pedagógicas. Então, a gente está bem atento, antenado e provocando, né? Seguindo provocando a todas e todos. Agradecer aí a Ana, Janaína, pelas contribuições, aprendi bastante. E, Janaína, eu queria te fazer uma pergunta que é, inclusive,
inclusive, uma reflexão que nós temos feito nessa edição no PIA e também enquanto política pública, que é quais são, de fato, as ferramentas, formas, tecnologias, ao seu ver, que a gente pode acessar para que mais pretas e pretos, para que a população periférica possa adentrar o campo das políticas públicas culturais. É isso, gente. Gratidão. Jefferson tá aí? Não sei, não estou conseguindo ver o Jefferson. Oi. Opa, vai lá, Jefferson. Só voltou. Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, vamos lá. Meu nome é Jefferson, sou aqui de Suzano. Um abraço para o Sidão, que acabou de falar aí. Queria fazer uma pergunta aí para a Janaína. Falar que estou agradecido pela palavra. Que formidável que está acontecendo aqui. Sou professor de Geografia e cofundador de um cursinho popular aqui no bairro periférico, aqui em Suzano. E eu gostaria de fazer uma pergunta para a Janaína, que uma coisa que vem nos trazendo, assim, dentro da sala de aula, eu, enquanto pedagógico, historiador, sociólogo também, o que ela acha dessa questão da branquitude, que a molecada hoje, ela vem entendendo a questão que o negro sofre, que o preto sofre, na verdade, diante da sociedade futura, e ele vem tentando embranquecer a sua descendência. Eu só queria que ela explicasse um pouco sobre isso, e o que ela acha sobre isso, o que a gente pode trazer como literatura que fala sobre isso, e como que pode se fazer uma intervenção com a molecada dentro do pedagógico, como a gente pode interferir pedagogicamente sobre isso. Vou ser bem sucinto também, que eu sei que vocês estão corridos aí. Então seria mais ou menos isso. Um abraço a todos aí. Obrigado. Obrigada, a gente que agradece, Jefferson, em nome da equipe. O Vini escreveu aqui no chat que queria falar, aí seria a última pergunta para a gente fechar, mas eu não estou vendo ele aqui. Estou aqui, ó. Pronto. Então, vá lá, amor. Bom, eu queria agradecer primeiro um excelente debate. Uma pergunta para a Ana e para a Jana, pensando nessas múltiplas atuações de vocês, né? Para a Jana, pensando um pouco como essa face da educadora e da intelectual dialoga com sua produção artística, se possível falar alguma referência que você tem influência na sua produção, e para a Ana, como que nesse processo de questionamento e de descoberta da branquitude, se e como talvez esse processo de branquitude atravessou sua produção também como artista, ou tem instigado a pensar outras formas de fazer artístico. É isso, obrigado. Não sei como é que faz. Mudou alguma coisa. Eu vou comentar, vamos até às 10. Não tem tempo, vamos conversar com calma. Ana, você prefere que eu vá agora e você finaliza? É um pouco mais longo. Ana. É só tentando aproximar novamente, né? Assim, é sempre um campo aberto de reflexão. O que os dois últimos falaram, a minha resposta seria pensar em conhecimento, né? Difusão do conhecimento. E difusão do conhecimento, tanto de narrativas como estéticas, tanto de populações afrodiaspóricas, para quem feriu o termo, populações negras e populações indígenas. Só vou dar um exemplo assim bem ingênuo, né? Só daí pensar, eu estou discutindo atenção, discutindo atenção, porque eu não consigo pensar epistemologia da atenção, aliás, a atenção por meio de uma epistemologia corpórea e filosófica da capoeira ou do maracatu. Por que eu não consigo ativar, acionar, colocar na superfície toda uma filosofia, ou até quando eu estou olhando assim para orixás, não dentro só de uma questão cosmogônica, mas entender tudo isso enquanto filosofia, sabe? Como
Por que eu não consigo explorar isso epistemologicamente? Sabe, acho que é forma de compreender, assim, o que são, acho que é a nossa função, né, assim, enquanto pessoas conscientes e querem outro tipo de pacto, né, ético, social, é trabalhar sempre numa lógica contra-epistemicida. Então, uma lógica contra-epistemicida num país como o nosso, que detona, que soterra saberes, conhecimentos, epistemologias e filosofias de grupos negros e indígenas, é colocar isso na superfície. E é claro que o nosso desafio ainda para colocar isso na superfície preciso colocar isso na superfície, falar de um teatro negro, pensar no De Chocolate, pensar nas companhias, eu preciso pensar numa série de coisas, e, por outro lado, eu preciso também trabalhar numa tática que é de pensar como que as práticas do racismo, como que o racismo estrutura a sociedade brasileira. Isso tem a ver a pensar em processos identitários, tanto que diz respeito à negritude quanto à branquitude. Isso diz respeito a pensar em política de embranquecimento. Isso diz respeito a pensar como que esse próprio pacto com esses aliados não brancos são dificultosos por conta de toda uma política, né, uma política pensada pelo Estado Novo ali amarrando. Brasil é o país que vai ter a maior investigação dentro da teoria sobre eugenia, gente, sobre pureza racial. Aí isso tem a ver com a colocação do Jefferson, né, de pensar nesse embranquecimento. Isso é uma forma de pensar o que são essa política de embranquecimento no Brasil, como isso é sustentada pelo mito da democracia racial. Isso precisa ser combatido, principalmente no contexto das instituições culturais, no contexto das artes. Né? Então, essa política toda do embranquecimento é entender o que é o racismo. Muniz Sodré, intelectual, que também vale a pena, quem não conhece, procurar saber. Muniz Sodré vai dizer o seguinte, uma forma de ler, pensar racismo como saber automático, automatizado. Isso significa o quê? Se é automático, isso diz respeito à aparência. No momento que eu me deparo com você, a coisa acontece. Então, dá para entender como é que a política de embranquecimento, como que ela vai estar nesses grupos não brancos, como ela também vai ser articulada de se desejar um afastamento de toda essa matriz negra ou indígena. Então, assim, o racismo no Brasil é um racismo por aparência, de forma primeira, assim, ele se dá de forma primeira pela aparência. Por mais que a gente alegue, mas todo mundo é misturado, porque na minha família tem papai, tem mamãe, tio, que é isso? Tá, tudo bem, na família de todos, né? De boa parte da população. Mas isso não impede que a matriz africana, né, afrodescendente, afro-referenciada e indígena sejam as identidades massacradas. Isso epistemologicamente, isso esteticamente, vi de campanha há 3 meses atrás, daquela empresa, né, vou ter que fazer um merchan horrível, né, para a Bombril, é Bombril, né, a coisa aquela empresa ali de limpeza vai reforçar. Uma amiga ainda diz assim, é uma pesquisadora também, no Brasil o racismo, segundo ela, se a branquitude é tão preguiçosa no Brasil, que nem produz racismos novos, é um racismo requentado, gente. Que essa associação do assolan e a textura, a 4C, a textura crespa, a textura capilar, isso é uma associação que era desenhada a partir da década de 40. Então, vocês estão entendendo assim, isto é o Brasil. É esse racismo requentado, né? Essa violência recantada e totalmente centralizada nesses corpos. Espero ter me aproximado um pouco, Jefferson, mas assim, enfrentamento é conhecimento e encarar, sim, o debate e trazer um outro viés pedagógico, né? Um viés mais humano, que esse aí não está dando certo, né? Pelo menos é ruim para nós. Vou responder rapidinho, Vini. Vini, totalmente. Acho que mudou muito. Primeiro, sempre rola aquele período meio crise, né, com as próprias referências, tipo, quais são as minhas referências, o quanto tepros se dão, né, o quanto que a gente tem muita referência artística de fora. E aí, por exemplo, agora que eu estou introduzindo mais um trabalho de escrita, comecei também a entrar numa poética do M.C. Zer, que é um poeta super importante, que é lindíssimo, assim, é lindíssimo, é de chorar. E aí eu comecei a inserir mais, pensando até enquanto poética também, e não só pelo tema, como é que a gente vai entendendo linguagem, sabe, assim. Então, para mim, começou a abrir um caminho que
Antes eu não tinha, né? Então, mas é um processo inteiro de lutar contra as referências impostas, né? A gente tem referência muito imposta e tem que ir buscando. E aí, bem rapidinho para eu finalizar, para responder a Mari, que ela do Afro Google, né? Eu acho que a gente pode se perguntar entre a gente também, né? Ah, você está lendo sobre isso? O que você sabe disso? Nós brancos, né? De às vezes poder perguntar entre a gente também, a gente ser o Google branco, sei lá se eu posso dizer isso, não sei, mas é isso. Eu não respondi, você poderia voltar brevemente? Ah, sim, Jana. Eu perguntei se há diálogo e como se dá, né, essa sua atuação como intelectual, educadora e artista, né? Se tem trânsito entre essas facetas. Eu sou uma pessoa que a todo momento está pensando em linguagem e gramáticas, né? E gramáticas sempre no plural, né? Então, por isso que eu fico pensando até categorias de número, né? Singular ou plural. Então, assim, são as gramáticas, e umas gramáticas que passam desde de uma musicalidade, inclusive o rap, né, a forma de pensar moda, a forma de pensar visualidade, como que os discursos, esses discursos específicos, como que isso circula socialmente. Então, assim, acho que a todo momento, assim, são gramáticas, e como a Cissa bem trouxe, né, é uma pessoa aí que eu também estou estudando, que é a maravilhosa, minha conterrânea, né, a Leda Martins, que a Leda Martins está falando do quê? De encruzilhadas, né, essas encruzas que a diáspora negra cria e recria a todo momento, assim, que a gente vem de uma galera que chega nu na América, né, mas chegar nu nunca significou estar despido de algo, né, chegou com muita, vocês estão entendendo, chegou com muita coisa, né, chegou totalmente encruzado, né, entrecruzado e vai cruzando mais coisas. Eu quis ser poética, tá, Vini? Maravilhosas, Jana e Janaína e Ana. Muito obrigada, viu? Em nome da equipe Leste 4, quero agradecer a disponibilidade de vocês, dizer que a gente está muito feliz com as presenças, né? Muito potente ver artistas educadores dos programas aqui com a gente, pensando essas narrativas, entendendo as importâncias delas. E eu gostaria agora de quero pedir para os Leste 4 abrirem a câmerazinha para a gente se apresentar rapidamente e a gente finalizar, né, nosso bate-papo aqui. Eu vou aproveitar, eu sou a Cissa Coutinho, sou artista educadora de dança, artista orientadora, né, vocacional é artista orientadora de dança, e no momento eu estou trabalhando o jongo, e essa tradição vinda do povo banto, vinda para o sudeste do Brasil, né? O jongo tem uma referência forte no sudeste. Assim falei, fecho o microfone, passa a bola. Para os Leste 4, gente, para a gente se apresentar para fechar. Posso falar então? Dá para me ouvir? Bom, então eu sou o André Rosa, sou artista orientador de literatura. Aliás, as referências literárias aqui foram uma riqueza, né? E, bom, para quem já me conhece, eu busco trazer a literatura e trabalhar muito com a acessibilidade, né? Trabalho com a inclusão. A galera que trabalhou aí na Bienal, que eu trabalhei junto, né? A Jana, o Vini, a Ana também, já me conheceu lá um pouco nessa perspectiva, e eu continuo tentando trazer um pouco disso, e acho que esse encontro de hoje, ele, enfim, tem tudo a ver, né, com as nossas pesquisas, e eu gostei muito de ter participado. Confesso que eu fiquei um pouco em silêncio, mas foi mais porque eu estou aqui cuidando de uma parte técnica que eu não manejo muito bem, mas foi muito bom ter ouvido. Isso aí, André. Salve, licença a todos e a todas de novo. Eu sou o Luiz Negresco, artista orientador, desorientador
de dança da equipe Leste 4. Eu não quero atender você agora, não é hora de me ligar. Vocês estão me ouvindo ainda, né? Bom, espero que vocês estejam me ouvindo. Eu acredito que é isso. A minha linguagem é as danças urbanas. Adoro ver a Janaína falar do Racionais. Entrei em algumas discussões, né, Tech de Artes da cidade de São Paulo, porque a forma de usar o Racionais para reverenciar, isso me deixou grilado. Talvez seja motivo de rir, mas eu podia compartilhar, mas vai levar um tempo. Mas eu tenho meus grilos com usar as letras Racionais dentro de uma academia por uma pessoa que não entende o que está sendo falado naquelas letras, mas ao mesmo tempo eu vejo a importância de estar lá, porque foi um momento de abrir um leque para uma discussão, para se falar de arte de uma forma que, para mim, algumas pessoas não entenderam o que é ser educador no ETEC de Artes. Mas é isso. Luiz Negresco aqui, tamo aí, um salve. Foi muito bom conversar. Eu sou a Gabriele, sou artista orientadora de teatro também aqui na equipe Zona Leste 4. É o meu segundo ano nessa equipe, na Zona Leste 4. Eu tive a felicidade de estar com a Ana ano passado. A gente viveu muitas coisas, inclusive tivemos algumas conversas a respeito desse assunto, né? Como que é o corpo de uma mulher branca, por mais que você seja periférica, mas você não é uma pessoa negra, não é uma pessoa preta, que é o meu caso. Então, isso não justifica. Como que é o corpo de uma mulher branca, artista orientadora, que vai até outra periferia, né? Ou que sai do seu bairro de classe média para ir até a periferia, no vocacional e no PIA, né? Trazendo essa reflexão para a gente. Então, a gente conversava bastante sobre isso até em prática, né? Às vezes, aquela conversa em silêncio, sabe? Quando você se olha. Então, eu agradeço muito da Ana ter aceitado o convite, da Ana ter trazido a Jana para cá. Foi uma felicidade enorme, é um presente para a gente. Muito obrigada mesmo. E é isso, passo a palavra. Eu vou me apresentar, então, para ser objetiva. Eu sou a Carolina Portela, sou artista orientadora de teatro. Também vou ser sucinta, mas é difícil, né? Porque a gente espera para falar, então eu vou ser redundante, agradecer demais a Ana e a Janaína. A Ana eu também tive o privilégio de conhecer ano passado e trabalhar, e a gente teve essa formação de branquitude no vocacional do ano passado, e foi incrível. Então eu queria agradecer demais a presença da Janaína para complementar. Vocês não foram colocadas juntas sem querer, foi proposital, e principalmente para reforçar o quanto que esse discurso ter sido enriquecedor foi porque todos nós nos ouvimos e não nos julgamos. Parece uma fala solta, mas é que eu acho que quando a gente vai falar de raça, a gente inevitavelmente fala de conflito, que nem a Ana traz, né? Então, a gente ter essa paciência com esse lugar do outro, às vezes a gente já ser criado dentro de uma cor e já ser quintal de casa, e a gente ouvir, às vezes, fala que demorei 45 anos para me entender, a gente ter essa paciência de entender o tempo do outro, né? Então, queria agradecer por esse debate ter sido tão generoso de todas as pessoas que estão, convidar todo mundo a conhecer o nosso canal. A gente tem organizado uma vez por mês, sempre uma live com assuntos que dizem respeito às nossas orientações, ou que as nossas inquietações. Então, agradecer demais. Eu sei que estendeu, mas isso só é resultado da qualidade de todas as pessoas e os trabalhadores envolvidos. Então, agradecer demais as meninas mesmo, todos vocês, e um beijo para toda a equipe Leste 4 aí. Estamos juntos nessa vida de youtuber, estamos conseguindo fornecer conteúdos formativos. Eu acho que esse é o objetivo. Então, muito obrigada mesmo por somarem com a gente nisso. Bom, boa noite a todos e todas. Eu sou o Anderson Maurício, também sou a ODA vocacional aqui de teatro, da Leste 4. Eu sou residente do extremo leste da cidade de São Paulo, aqui no Jardim Romano, Vila Itaim, e faço parte de um grupo chamado Zosma Trupe, que faz teatro em ônibus há 13 anos. A gente
desenvolve diversas ações em terminais Parque Dom Pedro, enfim. E no vocacional estou trabalhando muito com mergulho sobre a casa, a terra e o próprio corpo, unindo essa tríade e refletindo aonde o que existe aí de comum e singular nessas metáforas aí, nessas materialidades. É isso, muito obrigado, foi muito importante ouvir vocês, vários deslocamentos aqui, então eu agradeço por essa oportunidade. A gente, como eu falei, sou Sidão, sou articulador da Leste 4 e estamos juntos. Conheci também, tive esse privilégio de conhecer a Ana o ano passado, onde a gente já despontou isso numa reunião, num encontro nosso, e foi muito legal, é uma lembrança que nos vem com muito carinho. Então, obrigado, Ana, por estar aqui com a gente. Obrigado, Jana, por estarmos juntos. E sigamos, obrigado pelas palavras, obrigado pelas trocas, e vamos seguir em frente. Obrigado a todo mundo. Estão me ouvindo? Ai, meu Deus do céu. Sim! Gente, eu sou a pior. Desculpa. Meu nome é Mari Oliveira, eu sou a artista orientadora aqui da Leste 4 em artes visuais. E eu também, assim como artista independente, eu sou grafiteira. E eu trabalho com essa questão da gordofobia, porque eu tenho uma personagem que chama As Gordinhas, e também envolve a questão estética. Essa questão da estética também entra a questão do racismo. E é muito importante essa formação, eu só tenho a agradecer. Eu sou péssima para falar e me explicar o que eu penso as coisas. Então, se eu gostasse de falar, eu não desenhava. Eu desenho para exatamente não ter que falar, tá entendendo, gente? Então, aí é isso. Só quero agradecer a todos vocês. E é isso. Ana, Janaína, vocês querem fazer uma última fala antes da gente encerrar definitivamente? Alguma consideração? Claro. Obrigada, Cissa. Não, eu queria muito agradecer o convite. Para mim, assim, é um privilégio e fiquei muito feliz de juntar também todo o trabalho do vocacional com a Jana, que é uma pessoa que tem sido super importante, né? E aí, fiquei super feliz de rever vocês, de estar junto e de conversar, né? De trazer esse debate. E só agradeço pelo espaço e pela conversa. Eu agradeço, Ana, Pia, né, a todos os envolvidos e envolvidas, e enfrentar, né, a dinâmica das relações étnico-raciais conflituosa, como que a coisa toda está estruturada, né, historicamente, na contemporaneidade, nessa persistência na contemporaneidade, é necessário isso mesmo, né, acho que é produzir outro tipo de ética, outro tipo de relação mais humana, né, assim, é perceber onde há as falhas, né, assim, tanto fala assim em representatividade, só que representatividade sem equidade é nula, né, não adianta nada, vocês estão entendendo? É como articular forma e conteúdo de forma coerente, sabe, buscar coerência e trazer tudo isso, passar por essas dinâmicas, por esses processos, tanto reflexão, né, em processos estéticos, epistemológicos, e isso requer coragem, né, lidar com a educação pede, né, convoca corpos corajosos, precisamos ter coragem, né, coragem de entender assim, ó, há algo errado, né, e a partir daí eu preciso, né, mexer a coisa e pensar em outros caminhos, né, em caminhos mais humanizados, para fazer a repetitiva, né. Gente, obrigada pela atenção de cada um de vocês. A gente que agradece, vou falar em nome da equipe Leste 4, para a gente finalizar. Trazer, por último, duas referências que estão aqui gritando na cabeça, também tinha anotado algumas coisas. Uma é a Grada Quilomba, né, psicanalista, artista, performer, afro-lusitana, né, ela transita aí em São Tomé e Príncipe, Lisboa,
foi docente na Alemanha, uma grande referência, escreveu Memórias da Plantação, que são episódios sobre racismo, recomendo muito essa leitura. E a Neuza Santos, uma psicóloga que escreveu Tornar-se Negro, também nos anos 50, que é um livro bastante interessante para a gente enegrecer nossas referências. E para finalizar, eu gostaria de ler um poema da Conceição Evaristo, chamado Para a Menina. E aí eu já reverencio os nossos ancestrais e reverencio as novas, né? Aos que virão depois. Para a menina. Desmancho as tranças da menina e os meus dedos tremem, medos nos caminhos repartidos de seus cabelos. Lavo o corpo da menina e as minhas mãos tropeçam dores nas marcas lembranças de um chicote traiçoeiro. Visto a menina e aos meus olhos a cor de sua veste, insiste, se confunde com o sangue que escorre do corpo solo de um povo. Sonho os dias da menina e a vida surge grata, descruzando as tranças e a veste surge farta, justa e definida. E o sangue se estanca, passeando tranquilo nas veias de novos caminhos, esperança. Conceição Evaristo. Obrigada, gente. Boa noite. Não, agora todo mundo abre, bate palma, pelo menos dá um grito junto. Salve, salve. Salve. Rolou a nossa foto? Foi tirar a foto? Ai, foto. Will e Stephanie, obrigada por estarem aqui. Thaís, que eu estou vendo também agora. Anita, Paty, Rejane, Carol, que eu não sei. Maravilhosa. Alberto, Simone, saudades, Pia. Rolou a fotinha? Podemos ir? Rolou, Negresco? Eu nem sabia que estava tirando foto, mexendo aqui a meia hora aqui, ó, tô fazendo que nem um macaco com... Aí você falou, eu parei, sentei, aí o Negresco me respondeu, pô, então não tem foto nenhuma. Aqui. Acho que não tem. Se não tem, a gente para o vídeo, se inscreva no nosso canal, Programa Vocacional Leste 4, e troquem com a gente. Essa coisa de isolamento, gente, mexe com a nossa cabeça. Então, se vocês puderem nos achar também, a gente está criando esses conteúdos para chegar até vocês. A live é gostoso, que é quentinha assim, né? Mas achem a gente lá também. Beijo, pessoal. Beijinho, gente. Tchau, tchau. Beijo. Bom, pode ir saindo todo mundo. Tá romântica hoje? Vai rolar um clima?